Olá, paz do Senhor a todos, todos estejam na graça de Deus, amém? Bora dar continuidade à nossa leitura, que fica no livro de Abacuque. Hoje nós iremos entrar no capítulo 3, e que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger. Eu consagro, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa leitura a Ti, que o Senhor possa levar discernimento e sabedoria a seus filhos, amém? No versículo 1, oração do profeta Abacuque sobre Siginote. Ó Senhor, ouve a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, nos meios dos anos, toma conhecidas em tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus salva os justos, os ímpios são condenados. Versículo 3. Deus virá de Temã e o santo do monte de Perã. Selá, a sua glória cobriu o céu e a terra, e encheu do seu louvor. 4. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saiam da sua mão, e ali estava o esconderijo do seu poder. 5. Diante do seu rosto e a mortandade dos seus pés saiam brasas ardentes. 6. Levantou-se, mediu a terra, olhou e fez tremer as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, as colinas eternas se encurvaram, seus caminhos são eternos. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Caso o Senhor é contra os rios que estás irado, e contra os rios da tua ira, ou foi a tua ira contra o mar? Quando montavas em teus cavalos e em teus carros de salvação, descoberto inteiramente se fez o teu arco, os juramentos feitos das tribos foram uma palavra segura. Selá, tu defendes a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram, passou voz alto, levantou as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, à luz das tuas flechas andaram e ao resplendor de sua refulgente lança. Com ira marchastes pela terra, com furor trilhastes as nações. Saístes para socorrer o teu povo, para o socorrer o teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço Selá. 14. Tu abristes com os teus próprios cajados as cabeças dos seus guerreiros, os quais me acometeram, tempestuosos para me espalharem. Alegraram-se, como se estivessem para devorar o pobre secretamente. Caminhastes no mar com os teus cavalos sobre a massa das grandes águas. Versículo 16. Apesar da adversidade, Abacuque tem fé. Ouviu-te eu, comemoram-se as minhas entranhas, a sua voz tremeram, os meus lábios, podridão entrou nos meus ossos, e dentro de mim estremeci. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos acomete. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte os produtos da oliveira e os campos lavrados não produzam mantimentos e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, eu não haja vacas nos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Amém, Jesus. Exultarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das serpas e me fará andar sobre as minhas alturas para o cantumor, sobre os meus instrumentos de cordas. Amém? Vamos fazer um discernimento raso aqui sobre o capítulo 3, irmãos. Na oração de Abacuque, ele pede por misericórdia, né? A palavra
Sidionot é o plural de Sidion e significa clamar em voz alta. Este versículo pode ser parafraseado assim: O Senhor ouviu ó Senhor, ouvi tua fama e me dobreis em reverência, adoração. Senhor, repete as tuas obras de antigamente, no meio destes anos de aflição, no meio destes anos de dor, te mostra o teu poder na ira, lembra-te da misericórdia. A frase Deus virá e temar fala de Sinai, refere-se ao Senhor quando conduziu os filhos de Israel no Egito através do deserto assolado. A frase o santo do monte de Pará refere-se ao próprio monte Sinai, onde foi dada a lei. A palavra selar pronuncia a unidade deste capítulo, especialmente considerando a última linha do versículo 19 como um cântico ou poema lírico dado do Senhor Abacuque, pelo Senhor Abacuque, que ele estava recitando ou cantando. No versículo 4, fala que é de tal magnitude que os meros mortais, especialmente no estado não convertido, não poderiam suportá-la. Raios brilhantes raiam na sua mão. Transmite a ideia de raios brilhantes da glória e poder sairão das suas mãos para realizar curas e milagres. O 5. Embora ele tenha evidenciado isso no passado, ainda assim a maior demonstração desse juízo com respeito à mortandade e etc., será aplicada durante a grande tribulação que virá. 6. E mais particularmente a terra do Egito na libertação dos filhos de Israel, ele medirá outras vezes quando vier a grande tribulação. A frase olhou e fez tremer as nações tem a ver com as nações que ocuparam Israel, que foram derrotadas pelo poder de Deus, enquanto Josué e os seus exércitos de Israel conquistaram a terra de Canaã. 7. A frase as cortinas da terra de Midian tremiam refere-se a um país entre o Egito e Canaã. A ideia é Deus tomou medidas estritas quando aos inimigos do seu povo, quando ele os estava libertando da escravidão egípcia. 8. Acaso o Senhor é contra os rios e estás irado? Usa o plural de majestade para o grande rio Nilo, quando foi convertido em sangue por Moisés. O mar tem a ver com o Mar Vermelho, quando foi dividido em uma passagem foi feita para os filhos de Israel que estavam saindo do Egito. Na última frase fala do Senhor como líder de um poderoso exército que veio com cavalos para defender aos israelitas e esmagar os seus inimigos. 9. Descoberto inteiramente, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, refere-se a um plural da excelência para a grande promessa confirmada com o juramento feito a Abraão e as tribos, porque elas estavam então nos lombos dele. 10. Se a primeira frase tem a ver com o terremoto que sacudiu o Sinai, a presença do Senhor quando a lei foi dada. Passou a inundação das águas, refere-se à abertura do Jordão para que Israel, sob Josué, passasse através dele. Na última frase é uma imagem poética que retrata Jordão elevando a sua voz e as mãos para adorar a Deus. No 11, refere-se quando tem a ver com o milagre realizado com Josué, quando ele enfrentou as forças do inimigo reunidas
em Gibeão. Ali o sol se deteve e a sua lua parou. A luz das tuas flechas andaram. Tenho a ver com o Senhor que lançou grandes pedras do céu sobre os inimigos, nessa grande vitória dada a Josué. Essa frase aqui fala, né, irmãos, da época que Deus parou o sol para que Josué vencesse, né, a guerra. E apesar da adversidade, Abacuque tem fé, portanto que a figueira não floresça, nem as videiras haja frutos. Se refere-se, irmão, no entanto, mesmo que ele esteja destinado às testemunhas à devastação do seu país, ele ainda se regozijará no Senhor, que com a sua força tornará capaz, no sentido moral, de suportar as provas e os sofrimentos da época, assim como uma corça anda segura pela borda dos precipícios mais vertiginoso. Esse é o triunfo da fé. Confiar em Deus nas horas mais sombrias e nas provas mais terríveis, esperar pela vindicação das suas ações e olhar para o futuro com convicção para a alvorada, segura no dia da glória prometida. Irmãos, Deus, o Senhor, força para o cantor mor sobre os meus instrumentos de cordas, sugere-se que o último capítulo era usado como uma composição musical. Em culto de oração no templo, ele foi adaptado para o culto público com acompanhamentos de instrumentos de corda. Além disso, da declaração, meus instrumentos de corda pode ser inferido a Abacuque, era um levita e, portanto, tinha o direito de participar do culto do templo. Também parte do versículo pode ser traduzida: ele me fez andar sobre as alturas para que eu possa conquistar-me pelo seu cântico. Desse modo, pela fé, cantando um cântico de triunfo com Débora como Débora fez no passado. Amém? Esse é o último capítulo de Abacuque, irmãos. Aqui fala, irmãos, sobre a fé. A fé que nós temos que ter em Deus é a fé que nunca pode morrer. Por mais que nós passamos por provas, por mais que nós passamos por luta, nós temos que entender que Deus está no controle das nossas vidas. E Ele, no controle de nossas vidas, Ele não deixa que nada venha a faltar em nossa vida. Nós temos que entender que na hora da dor, na hora da precisão, na hora da aflição, nós temos que ter fé e acreditar que Deus pode todas as coisas e Deus pode mudar o trajeto da nossa história. Amém? Então você aí do outro lado que possa estar passando por uma dor, que possa estar passando por uma aflição, por alguma necessidade, um sofrimento, creia em Deus e acredite que por mais que nós passamos por sofrimento, nós temos que entender que Deus está no controle das nossas vidas. Assim como Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de suas vidas. E Ele trará sempre a resposta certa e na hora certa, irmãos, porque tudo é no tempo de Deus e não no nosso. Amém? Vocês vão me perdoar por eu não ter feito um vídeo mais apropriado me aparecendo, porque eu tô bem gripada, toda hora eu tenho que estar limpando, né, soando assim, eu tenho que estar me limpando, então eu preferi fazer esta oração, essa leitura bíblica, só com a minha voz. Irmãos, que vocês possam ser abençoados, que vocês possam ser guardados por Deus, que Deus possa levar a resposta que vocês tanto necessitam, irmãos. E que vocês possam crer e acreditar que ainda que a figueira não floresça, ela terá o tempo certo de dar seu fruto. E assim é nosso Deus em nossas vidas. Ele tem o tempo certo de trazer resposta, Ele tem o tempo certo de agir em nossas vidas. Amém? Fiquem todos na parte do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.